Dando continuidade ao que nós iniciamos sobre a questão dos elementos fundamentais da geometria, vamos dar uma relembrada aqui só nessa parte de reta. Por que eu quero relembrar essa parte de reta? Porque depois disso nós vamos fazer a definição do que é uma semirreta, do que é um segmento de reta. Então vamos relembrar o que é uma reta. É uma sucessão linear de pontos. Aquela ideia, se eu unir todos esses pontos aqui, eu terei uma reta. Então, reta é uma sucessão linear de pontos, ok? Depois disso, a gente pode partir para a definição do que vem ser uma semirreta. Semirreta, na verdade, eu tenho aqui uma reta R qualquer e dois pontos A e B. É a parte da reta que tem origem em um de seus pontos, ou no ponto A ou no ponto B. Por exemplo, se eu partir do ponto A para a minha direita, eu vou ter essa semirreta. Então eu tenho aqui a simbologia aqui, ó, semirreta AB. Se porventura eu partir desse ponto para a minha esquerda, eu vou ter a semirreta BA. Então eu tenho semirreta, na verdade, é a parte da reta que tem origem em um de seus pontos. É infinita. Por quê? Porque uma reta ela se prolonga em um de seus sentidos. Ou para a direita, eu estou chamando aqui de semirreta AB, ou para a esquerda, se eu partir do ponto B para a minha esquerda. Então eu vou ter a semirreta BA. Beleza? Nós temos depois disso o segmento de reta. Alguns matemáticos, eles definem de uma forma bem simples, dizendo, segmento de reta, na verdade, é um trecho da reta, é um pedaço da reta. Eu tenho aqui uma reta R qualquer, com diversos pontos, A, B, C, D e E. Se eu quiser só esse trecho aqui, AB, eu estou diante do meu segmento AB. Ou eu posso ter o segmento CD, ou DE, e assim sucessivamente. Então, segmento de reta é um pedaço da reta. Você não pode esquecer das simbologias, que a reta, ela tem esse símbolo aqui, olha, ela é representada por esse símbolo. A semirreta só é um sentido, esse símbolozinho aí. E o segmento de reta é esse travessão em cima das duas letras. Então eu quero representar, por exemplo, o segmento AB, eu coloco o AB para cá e coloco um travessão na parte superior. Ok? Então eu tenho reta, semirreta e segmento de reta. Logo em seguida eu tenho algumas definições sobre tipos de segmentos. Eu tenho segmentos colineares, são segmentos que estão na mesma reta, por isso que é colinear, estão na mesma linha. Tenho segmentos consecutivos, aí eles são consecutivos por quê, professor? Qual a diferença entre os segmentos colineares e os segmentos consecutivos? Você vai verificar que nos segmentos consecutivos, o que tem a presença de um ponto que é comum a esses segmentos. Por exemplo, eu tenho aqui o segmento AB, BC, CD e DE. Aqui do segmento A, do ponto A até o ponto C, eu tenho um ponto que é comum. Quem é comum aqui? O B. O B ele é comum ao segmento AB e BC. Aqui, ó, BC e CD. BC e CD tem um ponto em comum. Quem é esse ponto em comum? O ponto C. Do C até E, ele tem um ponto em comum. Quem é? O ponto D. Portanto, segmentos consecutivos são classificados dessa forma por eles terem um ponto em comum. Já os segmentos adjacentes, tu nunca pode esquecer. Lembre sempre dessa minha palavrinha. Adjacente representa do lado. Tá? Então, segmentos adjacentes têm uma extremidade igual. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta R qualquer e eu vou ter esse ponto B aqui, que ele está formando o segmento AB e o segmento BC. Então,
A e B, eles são adjacentes porque ele tem o quê? Tem uma extremidade que é igual, que é comum. Então, o segmento adjacente, ele tem como característica uma extremidade igual. Aqui, novamente, ponto A, ponto B, ponto C. Esse ponto B aqui, ele é uma extremidade igual, ou seja, ele forma o segmento AB e o segmento BC. Então, AB e BC são adjacentes, pois o ponto B é comum. Na próxima aula, nós vamos verificar algumas atividades relacionadas a esse início de geometria, tanto da primeira parte da aula, quanto dessa segunda parte. Aí nós vamos só resolver algumas atividades relacionadas a isso, ok? Boa tarde ou bom dia para alguns.